Agora é o capítulo 5 que trata dos partidos políticos e está contido no artigo 17. A gente vai ver a parte teórica, que é muito rápido nesse módulo da aula de hoje, e na sequência eu vou respondendo questões do Sebrasp com vocês para mostrar aquilo que tem sido cobrado ou não nas provas. Vamos lá? Abra comigo aí no artigo 17, sem mais delongas. Capítulo 5 trata acerca dos partidos políticos. Vou colocar um marca-texto aqui, porque este é o tema da aula de hoje. Lembrando que partido político está só no artigo 17 da Constituição Federal. Pois bem, feito aí essa marcação, eu começo com a primeira informação, ó. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Professor, o que pode cair na minha prova lá do Sebrasp? Primeiro, a criação de um partido político é o quê? Livre. Segundo, fusões de partido político é também o quê? Livre. Terceiro, incorporação de partidos políticos também é livre no Brasil. Olha a liberdade. Liberdade para criar, liberdade para fundir, liberdade para incorporar. E por último, ó, extinção de partidos políticos também é livre. Liberdade também para extinguir partidos políticos. Ele diz, olha, essa liberdade, volta para minha tela, ele diz, olha, essa liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos tem alguns quesitos. Primeiro deles, eu tenho que resguardar a soberania nacional. Então, primeira condição para a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Eu tenho que resguardar a soberania nacional. Segunda condição, eu tenho que respeitar o regime democrático, porque o regime político adotado no Brasil é o regime democrático, democracia, governo do povo. Então, primeira condição, eu tenho que resguardar a soberania nacional, eu tenho que resguardar o quê? O regime democrático. Terceira condição, eu tenho que respeitar um princípio interessantíssimo, que é o do pluripartidarismo. Então, pluripartidarismo não é fundamento da República Federativa do Brasil. Pluripartidarismo é princípio de partido político. E quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Lembra do processo mnemônico? Sócio divaplu. O que é o sócio divaplu? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E olha por último, pluralismo político. Pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil e está contido no artigo 1º da Constituição Federal. Pluripartidarismo está no caput do artigo 17 e é princípio de partido político. E você não vai confundir as duas coisas na tua prova de concurso. Então, de novo, pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º. Pluripartidarismo, princípio de partido político e está contido no caput do artigo 17. Então vamos pensar. A liberdade para eu criar, para eu fundir, para eu incorporar e para eu extinguir partidos políticos. Tem que respeitar alguns limites. Primeiro limite, eu tenho que respeitar a soberania nacional, eu tenho que respeitar o regime democrático, eu tenho que respeitar o pluripartidarismo, eu tenho que respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. E aí ele diz, e observado os seguintes preceitos. Vamos lá para o artigo 17 caput. Vamos ler mais uma vez. Ele diz, olha, é livre a criação, a incorporação e extinção de partidos políticos, vírgula. Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Vamos lá para os preceitos. Primeiro preceito, todo partido político tem que ter caráter o quê? Nacional. Grava isso. Todo partido político tem que ter caráter o quê?
nacional. Segundo, se o partido político tem que ter caráter nacional, olha o segundo é uma consequência disso. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, ou subordinação a este. É muito óbvio. Por que fica proibido o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a este? Porque o partido político tem que ter caráter o quê? Nacional. Terceiro, lindo, olha aqui. Prestação de contas, onde todo partido político tem que prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Inciso 4º e último diz: funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Alunos, o parágrafo 1º, você vai passar um batom aí, vou destacar aqui, vou colocar um marca-texto para você saber que ele é interessantíssimo. Então eu vou destacar o parágrafo 1º. Por que eu vou destacar o parágrafo 1º, professor? Porque o parágrafo 1º foi alterado pela Emenda Constitucional 97, que data do ano de 2017. Então tá aí. A primeira informação importante, o parágrafo 1º teve redação alterada no ano de 2017 pela Emenda Constitucional 97. Professor, o que foi alterado nesse parágrafo 1º que teve a sua redação alterada? Vamos ler e eu te mostro, vou marcar. É assegurada aos partidos políticos autonomia. Então, olha, partido político tem o quê? A autonomia. Autonomia para quê, professor? Tem autonomia para definir sua estrutura interna. Então, olha, partido político tem autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras de escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e também provisórios. Ele tem também o quê? Autonomia para dispor sobre sua organização e funcionamento. Também tem autonomia para adotar os critérios de escolha. Agora, olha, e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Eu vou passar um marco-texto aqui, ó. Ele está dizendo que o partido político tem autonomia para fazer o regime de suas escolhas nas coligações majoritárias. Nossa, professor, eu não entendi isso não. Eu não sei o que é isto. Volta a tela para mim. Alunos, o que eu quero que você entenda. A emenda 97 de 2017 é do ano de 2017, mas só agora no ano de 2020 se aplicou esse dispositivo em relação à autonomia que o partido político tem para definir a sua coligação partidária. Mas aqui aplicou no ano de 2020, senhoras e senhores, uma situação excepcional. Só no ano de 2020 foi aplicada a coligação partidária só para as eleições majoritárias. Como em 2020 aconteceu eleição de prefeito, eleições municipais, só para o quê? A eleição do prefeito admitia-se a coligação partidária. A partir do ano de 2020 ficou proibida a coligação para as eleições o quê? Proporcionais. Proporcionais como, por exemplo, vereadores. Nossa, professor. Então quer dizer que nas eleições de 2020 pôde acontecer coligação partidária para a eleição do prefeito, mas proibiu-se as coligações partidárias para os vereadores? Sim. Vamos trazer uma linguagem jurídica. A emenda 97 de 2017 permitiu as coligações partidárias a partir do ano de 2020 para as eleições majoritárias. Mas vedou as coligações partidárias para as eleições proporcionais. E aí vão me perguntar o seguinte, professor, quais são as eleições majoritárias? Presidente, governador, prefeito. Essas são as eleições, o quê? Majoritárias. Entra um grupo do legislativo aqui também, senadores. Quais são as eleições proporcionais, professor? As proporcionais são deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores. Para essas eleições ficou-se proibido o quê? A chamada coligação partidária. Lembra, a emenda
é de 2017, mas só se aplicou para as eleições de 2020. Vamos ler de novo? Olha só o parágrafo primeiro. Ele diz o seguinte: é assegurado aos partidos políticos autonomia. Grave esse termo, autonomia, liberdade. Liberdade para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e também provisórios, sobre sua organização e funcionamento. Agora olha a parte final. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições, o quê? Majoritária. Agora olha a parte final que eu também vou destacar. Vou colocar um marca-texto aí. Vedada a sua celebração, ou seja, vedada as coligações nas eleições proporcionais. Isso só passou a valer a partir do ano de 2020. Agora, olha a parte final também interessante. Ele diz, olha, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Gente, sem obrigatoriedade de vinculação. Então, ó, ele proibiu, houve a proibição da verticalização Então, olha, houve a proibição da verticalização nas coligações, vou pôr, nas coligações para eleições majoritárias. E aí eu sei que você está angustiado aí em casa, assistindo minha aula e dizendo, professor, eu não entendi não. Vamos ler essa parte final para que eu possa explicar isso melhor para vocês. Ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Volta para minha tela. Sabe o que ele está dizendo para a gente? A partir do advento da emenda 97 de 2017, que só entrou em vigor nessa parte no ano de 2020, só se aplicou para as eleições de 2020, é permitido coligações apenas nas eleições majoritárias. Fica vedada as coligações nas eleições proporcionais. Então, proporcional, já a partir de 2020, já não cabe mais coligação partidária. Mas ele criou uma outra situação, falou, ó, está proibida a vinculação das coligações partidárias entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Sabe o que ele está dizendo? Partamos da premissa que nas eleições de presidente da República houve uma coligação do PT e PMDB. Não existe mais a obrigação nas eleições para governador que o PT e o PMDB também façam coligação. Então não existe mais a chamada verticalização. Aquilo que era adotado em âmbito nacional aplicava-se aos estados, aplicava-se ao DF, aplicava-se aos municípios. Essa verticalização nas coligações majoritárias ficou proibido em razão da emenda 97 de 2017, ou seja, proibiu o Instituto da Verticalização. Ficou claro? Vamos agora para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é o parágrafo que mais cai na prova do SEBRASP. Lembra que ele tem pouca recorrência, mas quando cai é o parágrafo 2º que ele tem cobrado na tua prova, alunos. Eu vou passar um marca-texto no parágrafo 2º. Olha o que ele diz. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil... Professor, o que é isso? Adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil? Volta para mim. Está dizendo que os partidos políticos têm que registrar os seus estatutos lá no cartório civil de pessoas jurídicas em Brasília. Para criar a sua personalidade jurídica. Vai criar um CNPJ para o partido o quê? Político, mas ele coloca uma vírgula. Além de registrar os seus estatutos na forma da lei civil, também tem que registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Sabe o que ele previu, alunos? Está dizendo o seguinte,
A criação de um partido político depende de duplo registro. Primeiro, eu tenho que adquirir a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrar em um cartório civil de pessoas jurídicas lá de Brasília. E na sequência, após surgir a personalidade jurídica, eu tenho que registrar o estatuto junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então olha para mim. A criação, o surgimento de um partido político depende de quantos registros? 2. Primeiro, registro da personalidade jurídica lá no cartório civil de pessoas jurídicas. Claro, aí, na forma da lei civil. Segundo, registrar os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Volta para o parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Alunos, o parágrafo 3º também teve uma alteração pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Ele diz o seguinte, senhoras e senhores: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente... Então, olha, somente... Está dizendo o seguinte, que para eu ter acesso hoje a recursos do fundo partidário, para que eu tenha acesso gratuito ao rádio e à TV, eu vou ter que preencher esses requisitos aqui que estão arrolados no inciso 1 e 2. Olha o primeiro requisito. Obter nas eleições da Câmara dos Deputados, no mínimo o quê? Então, para deputado federal, no mínimo 3% dos votos válidos. Esse é o primeiro requisito. Segundo, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% de votos válidos de cada uma delas. Já é alterado pela Emenda 97 de 2017. Segundo requisito, então, é alternativamente, um ou outro. Segundo, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Isso aqui são requisitos para que eu obtenha o quê? Recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, redação dada pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Alunos, na prova do Sebrasp, ele vai perguntar se a Emenda 97 de 2017 trouxe uma cláusula de barreira. O que é uma cláusula de barreira? Gerou condições para que eu, partido político, tenha acesso ao fundo, ou seja, aos recursos do fundo partidário e também para que eu tenha acesso gratuito ao rádio e à TV. Eu tenho que preencher uma das condições previstas no parágrafo 3º, ou no inciso 1º, ou no inciso 2º. No inciso 1º, ele fala, ó, eleger para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuído pelo menos por 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos de cada uma delas. Ou, conjunção alternativa, ou, não é e, é ou, é alternativamente, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos pelo menos em 1/3 das unidades da federação. Parágrafo 4º. É vedada, é proibida a utilização pelos partidos políticos de quê? De organização paramilitar. Parágrafo 5º, alunos, e o último do artigo 17, diz o seguinte: ao eleito por partido político que não preencher os requisitos do parágrafo 3º, que é a chamada cláusula de barreira. Então, olha, ao eleito pelo partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato, facultada a filiação sem a perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. Mais uma vez, olha só, a alteração dada pela Emenda 97 do ano de
2017. Com base nessas informações, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil, a gente vai fazer a primeira questãozinha da aula de hoje, que é a questão de número 21. Está no quadro para vocês. Olha só. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte. O cancelamento da naturalização, em razão de sentença transitada em julgado, implica em cassação de direitos políticos. Mais uma vez, não existe cassação de direitos políticos. Sentença transitada em julgado para a perda da naturalização gera o quê? Perda dos direitos políticos, mas não a sua cassação, portanto, a assertiva está errada. Faz mais uma comigo, alunos. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional, olha só, é o quê? Inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. É óbvio que é inconstitucional. De acordo com o STF, é inconstitucional proibir. Eu tenho o quê? Direito a ter acesso às informações. Então, por isso que é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam vídeos ou ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. Volta a tela para mim. Ah, professor, mas e se esses vídeos ridicularizar um determinado candidato? Isso não é cometer um excesso? Sim, se houver o cometimento do excesso, a parte que cometeu o excesso vai responder por ele. É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. E por que é vedado o anonimato? Porque se esse indivíduo cometer abusos, é garantido para a parte que sofreu a lesão o direito de resposta proporcional ao agravo, indenização por danos morais, danos materiais e danos à imagem. Então a questão está corretíssima. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. Faz mais uma comigo, crianças. Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal. Até aqui é verdadeiro. E poderão definir o regime de suas coligações eleitorais. Até aqui verdadeiro. Lembrando que coligações eleitorais, de acordo com a emenda constitucional 97 de 2017, só é permitido para as eleições majoritárias. Claro aí, alunos? Agora, olha o que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual e tal. Está proibida a vinculação. Claro, alunos. Então não existe mais o Instituto da Verticalização. Coloca aí a informação, ó. Não existe mais o Instituto da Verticalização. A emenda 97 proibiu a verticalização. Então, a questão está errada. Vamos para a próxima. Senhoras e senhores. A utilização de organização paramilitar por determinado partido político em um estado da federação é permitida desde que autorizada pelo governador desse estado e pelo respectivo Tribunal Regional Federal. Gente, é proibida a utilização de organização paramilitar. Esta informação está contida lá no artigo 17, parágrafo 4º do texto constitucional. É proibido e ponto, não depende de autorização de mais ninguém, já que é proibido. Vamos para a próxima questão, alunos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é assegurada a todos os partidos políticos. Letra A, vinculação. Não tem vinculação mais. Fruto da emenda constitucional 97 de 2017.
Utilização de organização paramilitar. Isso aqui já nasceu com texto constitucional, está vedado lá no artigo 17, parágrafo 4º da Constituição. Recepção de recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que declarados. Isso aqui está proibido. Está vedado. Obtenção de recursos do fundo partidário para custear acesso ao rádio e à TV. Também está errado. Aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil. Isso é uma das condições para o partido político. Mas além da aquisição da personalidade jurídica na forma da lei civil, ele vai ter que registrar também, os estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa informação está contida lá no artigo 17, parágrafo 2º. Portanto, a única assertiva correta é a letra E. Vai para a próxima questão comigo, alunos. De acordo com a Constituição Federal, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. Está errado. São pessoas jurídicas de direito privado. Por quê, professor? Porque ele vai ser registrado, ó, será registrado na forma da lei civil. Claro aí, alunos? Então, tá errada essa informação. Isso aqui é uma consequência da interpretação do artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas vamos continuar. Ele diz, olha, são pessoas de direito público, as quais é vedado, essa parte não é verdade, ó, é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro. O erro está só a pessoa jurídica. Letra B. Partidos políticos são pessoas de direito público. Erro de novo. Ele diz, as quais é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de órgãos permanentes e provisórios. A segunda parte está toda correta. O único erro está aqui embaixo. Claro aí, alunos? Vamos para a letra C. São pessoas de direito público. De novo, erro. As quais é assegurada autonomia para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, desde que observada a vinculação. É desde que não seja. Isso aqui está errado, ó. Eu tenho dois erros na mesma questão, porque não existe mais a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Letra D. As pessoas jurídicas de direito privado. Partidos políticos, então, são pessoas jurídicas de direito privado, certíssimo. As quais é assegurada autonomia para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Verdadeiro, de acordo com a emenda 97 de 2017. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Isso aqui é tudo verdadeiro. Claro aí? Então a letra D está correta. Vamos ver por que a letra E está errada. Pessoas jurídicas de direito privado, até aqui está correto. Então, essa parte é verdadeiro. As quais é permitido o recebimento de recursos financeiros ou entidade de governo estrangeiro. Não é permitido isso aqui, alunos. Então, está errado. A única correta é a letra D. Volta a tela para mim. Alunos, vimos em uma aula partidos políticos com resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.